É plantão urgente, Fábio Alvarenga trazendo aqui para vocês agora detalhadamente aí revelações da Gazeta do Povo. Mais uma vez aí, gente, o assunto Adélio Bispo de Oliveira, e nós vamos, claro, dentro de uma cobertura séria, dentro de um jornalismo detalhado aqui e aprofundado para vocês, com exclusividade, trazer aí esse quebra-cabeça que, acredito eu, porque não existe crime perfeito, está prestes a ser revelado, e com certeza o Brasil de fato vai descobrir toda a verdade envolvendo essa covardia que aconteceu em Juiz de Fora, e nós temos aqui que nos atentarmos nos mínimos detalhes. A única coisa que eu peço é que você comente aí o que você achou dessa cobertura jornalística e também compartilhe aí nos grupos que vocês fazem parte. A sombra que não dissipa. O mistério por trás da facada que mudou o Brasil e as peças soltas de um quebra-cabeça sem fim. O hacker revelou os detalhes à espionagem a Adélio Bispo. Adélio inimputável e inquéritos fechados. O que se sabe até hoje sobre a facada em Jair Bolsonaro. É isso que o povo vai saber agora, com detalhes aprofundados da Gazeta do Povo. A imagem ainda assombra a memória de milhões de brasileiros. Um candidato à presidência da República, em plena campanha eleitoral, atacado com uma faca no meio da multidão. O ano era de 2018 e o alvo era Jair Messias Bolsonaro. O autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, foi prontamente detido. E desde aquele fatídico 6 de setembro, a versão oficial de que ele agiu sozinho ecoa pelos corredores da justiça, mas raramente encontra ressonância no coração da grande maioria dos patriotas e cidadãos que exigem a verdade. O que se sabe, o que se esconde e o que se revela até hoje sobre esse evento que virou o país do avesso? A sombra de um mandante ainda paira e novas peças continuam a surgir, desafiando a narrativa pronta e acabada que tantos tentaram nos empurrar goela abaixo. Logo após cometer o crime, aquele homem, Adélio Bispo de Oliveira, um mineiro que na época tinha 40 anos de idade, foi autuado por praticar um atentado pessoal por inconformismo político. O crime, previsto no artigo 20 da Lei 7.170/1983, também conhecida como a Lei de Segurança Nacional, estabelecia uma pena de reclusão que variava de 3 a 10 anos, podendo chegar a 20 anos no caso de uma lesão corporal grave ou até mesmo 30 anos se o ataque resultasse em morte. A lei era clara e a gravidade do ato inegável. Mas a questão que imediatamente saltou à vista e que até hoje perturba a consciência nacional era: quem estava por trás de Adélio? Um homem comum, com um histórico aparentemente simples, teria a capacidade e a motivação para um ato de tamanha repercussão sem qualquer tipo de apoio, planejamento ou, o mais importante, um mandante. Foi exatamente nesse ponto que a narrativa oficial começou a se esgarçar, não para os tribunais, mas para a percepção popular, para aqueles que não se contentam com respostas simplistas para problemas complexos. E a trama se adensa ainda mais quando entramos no ano de 2020, e novas informações, verdadeiramente explosivas, vieram à tona. Há não muito tempo, tivemos o privilégio de trazer à tona detalhes sobre a contratação de Patrick Brito, um hacker, para realizar um levantamento de dados sobre o então deputado federal Jair Bolsonaro, quando ele ainda era um pré-candidato à presidência da República, no turbulento ano de 2018. E as revelações não pararam por aí. Em 2020, uma nova contratação de Patrick Brito foi feita, desta vez para tentar hackear o presidente então eleito, Jair Bolsonaro, e seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão. A partir dessas informações, passamos a tentar entender se, supostamente, como a grande imprensa tanto gosta de usar esse termo, haveria uma relação entre a contratação do hacker Patrick Brito e a contratação de Adélio Bispo. O Patrick, em suas declarações recentes, surpreendeu a muitos ao mostrar que teve acesso a documentos pessoais, a contas sensíveis, que nós tivemos que apresentar com total prudência e cautela, devido às rigorosas leis de proteção de dados, como a LGPD, e as políticas das plataformas de vídeo. A conversa que se segue e que se aprofunda começa justamente neste ponto, onde as peças do quebra-cabeça começam a se encontrar, ou, pelo menos, a mostrar que há muito mais do que se supunha inicialmente. A importância da participação de Patrick Brito neste enredo é imensa, porque, através de suas ações e revelações,
começamos a montar um quebra-cabeça que para muitos já estava encerrado, um caso arquivado. Entretanto, diante da sua coragem e da sua disposição em falar, nós temos a chance, quem sabe, de passar essa história a limpo, de trazer a verdade à luz do sol, para que não paire mais nenhuma dúvida sobre o que realmente aconteceu naquele fatídico 6 de setembro de 2018. Patrick Brito, que mesmo sob ataque e perseguição mantém-se firme em suas declarações, revelou algo que choca e desafia toda a versão oficial. Ele lembrou-se, com riqueza de detalhes, de que a mesma pessoa que o contratou e o pagou para fazer levantamentos sobre o então candidato a presidente, Jair Bolsonaro, e seus filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, a mesma pessoa, ela havia pedido que ele fizesse levantamentos sobre uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira, entre outros. E o mais assombroso é que isso aconteceu em um momento em que ninguém sabia quem era Adélio Bispo de Oliveira, muito antes de seu nome se tornar tristemente célebre. A imagem que Patrick Brito apresentou é perturbadora, uma conta de telefone de Adélio com um endereço em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O pedido era simples, apenas para fazer um levantamento de quem era aquela pessoa e onde ela morava. Ninguém, evidentemente, perguntava qual era o motivo daquele levantamento. É importante ressaltar que a plataforma utilizada para essa pesquisa hoje não está mais disponível, e qualquer pesquisa relacionada a Adélio parece ser bloqueada. Patrick, com a capacidade de um hacker, fez o levantamento e levou as informações ao seu contratante. Isso, segundo ele, ocorreu no primeiro semestre de 2018, e o mesmo contratante fez pedidos relacionados ao presidente Bolsonaro e a seus filhos. Patrick trouxe, como prova, uma das contas de telefone do Carlos Bolsonaro, que também foi colocada em tela. Contas dos anos de 2017 e 2018, com acesso aos últimos 12 meses, incluindo o endereço do condomínio onde Carlos morava com o pai no Rio de Janeiro. O que Patrick Brito comprova, com os metadados dos arquivos, é que antes do evento da facada em Juiz de Fora, ele já sabia quem era Adélio Bispo. E a mesma pessoa que o pagou e o contratou para investigar, e nas palavras dele, devastar a vida do então deputado federal Jair Bolsonaro e de seus filhos, fez os mesmos pedidos relacionados a uma pessoa chamada Adélio Bispo de Oliveira. Isso não é uma simples coincidência, é uma peça-chave que pode desvendar o verdadeiro enredo por trás de todo o drama. O que Patrick traz à tona é, talvez, o ponto mais importante desse quebra-cabeça que muitos, claramente, não querem que seja montado. Encontramos peças, provas materiais. Há contas, há documentos, há datas que mostram que Adélio Bispo teoricamente não teria agido sozinho. Se há uma relação entre o hackeamento, a contratação de Patrick para investigar um homem morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e o mesmo contratante pedindo para que ele faça o mesmo trabalho com o deputado federal Jair Messias Bolsonaro e seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos, então a história contada até agora não se sustenta. Com a conta de Adélio, os dados sensíveis borrados para a proteção e a conta de Carlos Bolsonaro, a sugestão é clara. Adélio Bispo já estava no radar de quem o contratou, e muito provavelmente, com todo o cuidado e a condição do provavelmente, Adélio Bispo tenha sido cooptado ou contratado pelo mesmo indivíduo. Na última conversa com Patrick, o que chamou a atenção foi que o objetivo do hackeamento de Bolsonaro era encontrar algo que pudesse fragilizá-lo na corrida presidencial e, porventura, tirá-lo da disputa. Contudo, Patrick deixou claro que nada foi encontrado contra o então candidato. Isso sugere, então, que este cidadão que o contratou já estaria em busca de alguém para executar um plano B ou um plano C, um plano de ataque físico. É a conclusão mais lógica que se pode tirar das informações apresentadas. Patrick acredita que houve um levantamento da vida de Adélio antes, e esse levantamento foi feito por ele mesmo. A partir daquele momento, Adélio teria sido cooptado para cometer um crime. E para ele, a data da facada, 6 de setembro, que coincidentemente é seu aniversário, não foi escolhida de forma aleatória. Patrick crê que a pessoa por trás de tudo é sádica e fez isso para atingi-lo, para tê-lo em suas mãos, algo que não conseguiu. Esta é uma informação que ele guardava há muito tempo, que na época o atingiu profundamente, não só pelo crime em si e o sofrimento que causou ao presidente Bolsonaro, que até hoje lida com as sequelas da facada, mas pela sua própria dificuldade em relatar tudo às autoridades. Apesar de suas denúncias, as perseguições não cessaram.
Patrick relatou que o delegado em Araçatuba, que estava em férias forçadas, voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Uma senha que ele usava para acessar informações sigilosas foi cancelada, embora ele afirme ter outra. As perseguições em procedimentos de polícia judiciária voltaram, com papéis inseridos em inquéritos, solicitações do Judiciário e do Ministério Público não sendo respondidas. Ele esperava que, após suas entrevistas e o depoimento de sua mãe ao corregedor das polícias em São Paulo e no DHPP, haveria uma sensibilização do secretário de Segurança Pública e do governador de São Paulo diante da gravidade de suas denúncias e da necessidade de ser ouvido, de ter os fatos apurados. Contudo, isso, até o presente momento de novembro de 2025, ainda não aconteceu. No que tange às investigações oficiais, o primeiro inquérito para apurar o caso foi aberto pela Polícia Federal logo após o ataque e comandado pelo delegado Rodrigo Moraes Fernandes. Segundo a corporação, foram analisados 4 telefones celulares que seriam de Adélio, mais 2 telefones adicionais, um notebook, dados financeiros e diversos documentos. Cerca de 40 pessoas foram entrevistadas e 30 testemunhas, ouvidas. A conclusão da Polícia Federal foi taxativa. Adélio Bispo de Oliveira, o autor do crime, teria agido sozinho no momento do ataque, motivado por uma causa indubitavelmente política. A PF informou ainda que abriria um segundo inquérito para dar continuidade às apurações. Mas o que se viu depois levantou ainda mais dúvidas. O novo inquérito, que se propunha a aprofundar a investigação, tinha como objetivo verificar se outras pessoas teriam participado do planejamento e da execução do atentado. Para isso, foram ouvidos depoimentos e analisados contatos telefônicos, mensagens, extratos bancários e e-mails. No entanto, a apuração foi encerrada em maio de 2020 e, para a frustração de muitos que esperavam uma verdade mais robusta, apontou que Adélio não teria tido mandantes ou ajuda de terceiros. A versão do lobo solitário foi reiterada, consolidando uma narrativa que, para uma parcela significativa da população, sempre pareceu incompleta, para não dizer irreal. O próprio então presidente Jair Bolsonaro não se calou diante de tais conclusões, questionando publicamente a Polícia Federal. Ele argumentava, com toda a razão, que um lobo solitário não agiria com diversos telefones celulares e, mais ainda, não teria à sua disposição uma equipe tão numerosa e qualificada de advogados. Logo após o atentado, 4 profissionais do direito, 2 deles conhecidos por terem atuado no complexo caso do goleiro Bruno, passaram a compor a defesa de Adélio Bispo. No decorrer do processo, a equipe chegou a contar com impressionantes 17 advogados. Hoje, nenhum deles representa o mineiro, que utiliza a Defensoria Pública da União, mas a pergunta persiste. Quem pagou e coordenou essa defesa robusta em 2018, quando Adélio era um desconhecido e, supostamente, agia sozinho? Isso, para a inteligência média do cidadão brasileiro, jamais se encaixou na história oficial. Assim que chegaram para defender Adélio, em 2018, esses advogados alegaram insanidade mental do acusado e solicitaram uma perícia para avaliar o quadro do preso. Inicialmente, o procurador da República, Marcelo Medina, negou o pedido da defesa por falta de provas concretas acerca da necessidade dos procedimentos. O juiz da Terceira Vara Federal de Juiz de Fora, Bruno Souza Savino, seguiu o mesmo entendimento, alegando que não haviam sido apresentados laudos, declarações, recibos de honorários ou nomes de profissionais ou clínicas relacionadas ao tratamento alegado pelos advogados. No entanto, a defesa recorreu e a perícia, de forma surpreendente, foi autorizada pelo mesmo juiz. Um movimento que, mais uma vez, acendeu o alerta sobre as estranhas conveniências que cercavam o caso. E o desfecho judicial, para muitos, foi a cereja do bolo da impunidade e do encobrimento. Em maio de 2019, o magistrado Bruno Savino afirmou que Adélio Bispo de Oliveira teria um transtorno delirante persistente e, portanto, seria inimputável. Isso significava que ele não poderia ser punido criminalmente por não ter consciência do que fez. Assim, no caso de uma condenação de Adélio na ação penal, ele ficaria internado em um manicômio judiciário e não em um presídio. Uma decisão que, para muitos, selou o destino da investigação, impedindo que se aprofundasse na busca por mandantes, ao retirar de Adélio a plena responsabilidade pelos seus atos, abrindo uma porta para que a história oficial se cristalizasse na ideia de um louco agindo por conta própria. A narrativa oficial, portanto, apresenta Adélio como um indivíduo isolado,
movido por convicções pessoais distorcidas, que planejou e executou o atentado sem qualquer ajuda ou instigação. No entanto, a persistência de Bolsonaro em questionar a Polícia Federal, as evidências apresentadas pelo hacker Patrick Brito sobre a investigação prévia de Adélio por um mesmo contratante e a inexplicável e vultosa estrutura jurídica de defesa que surgiu para Adélio logo após o ataque, tecem uma tapeçaria de dúvidas que a conclusão apressada de inimputável e a reiteração do lobo solitário não conseguem desvendar. Ainda em 2025, o caso Adélio Bispo não é uma página virada para muitos brasileiros. A sombra da verdade ainda se agiganta e o clamor por justiça plena, por respostas concretas sobre quem orquestrou aquele ataque ao então candidato, continua a ecoar. As declarações de Patrick Brito, os ataques que ele sofre, a sua insistência em levar adiante o que sabe e as suspeitas de monitoramento ilegal que também permeiam o cenário político brasileiro, especialmente em relação a operações como a da ABIN paralela, que visava monitorar e possivelmente silenciar vozes incômodas, tudo isso se soma para fortalecer a tese de que há uma intrincada teia de interesses por trás do atentado. É impossível ignorar a gravidade do que Patrick Brito descreve como perseguição e a dificuldade em ter suas denúncias apuradas. A alegação de que suas informações são sistematicamente ignoradas ou boicotadas por setores das próprias instituições que deveriam investigar, como a Polícia Civil e o Ministério Público, só adensa a nuvem de desconfiança que paira sobre a lisura dos processos. A esperança de que autoridades como o secretário de Segurança Pública ou o governador de São Paulo se sensibilizem com a urgência de apurar os fatos e dar voz a quem tem informações cruciais é um anseio de todos aqueles que buscam a transparência e a justiça. O quebra-cabeça da facada em Bolsonaro ainda possui peças fundamentais faltando, e a verdade completa, a despeito de todas as tentativas de ocultá-la, teima em não ser arquivada na memória do povo brasileiro. A busca por respostas continuará, porque a ferida deixada por aquele 6 de setembro ainda está aberta e não se curará sem a plena luz da verdade.